85 do Voz de Melodia, 384, perdão. Hoje guia-me, Senhor. Nós vamos cantar duas vezes este hino, é apenas uma estrofe, então vamos cantar ele seguido. Hoje guia-me, Senhor, ensina-me por te falar. Amigos meus perdidos são, não podem te achar. Poucos querem se importar e poucos querem orar. Vem encher meu coração e usa-me, Senhor. Hoje guia-me, Senhor, ensina-me por te falar. Amigos meus perdidos são, não podem te achar. Poucos querem se importar e poucos querem orar. Vem encher meu coração e usa-me, Senhor. Muito bem, vamos orar nesse momento. Nosso bom Deus, queremos agradecê-lo pelo dia que nos dá, a grande bênção de servir ao Senhor. E pedimos que também os hinos, a mensagem do Senhor, esta comunhão maravilhosa com os irmãos, possa nos fortalecer, possa falar aos nossos corações. Damos graças ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Eu acabei esquecendo de pedir aos irmãos para colocarem os seus celulares no silencioso. Eu esqueci, fez barulho, então peço agora a gentileza de colocarem os seus celulares no silencioso. Vamos agora cantar 167 do Inário, Voz de Melodia, número 167. Faz-me lembrar. Número 167, faz-me lembrar. Vamos cantar alegres. 167. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus. Antes te possa engrandecer, leva-me até a cruz. Faz-me lembrar do teu amor, faz-me lembrar da tua. Faz-me lembrar da tua cruz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. O teu sofrer compartilhar com grato e puro amor. Faz-me lembrar do teu amor, faz-me lembrar da tua dor, faz-me lembrar da tua cruz, ao Calvário me conduz. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica. Convido a todos que se coloquem em pé. Vamos para o livro de 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21. Leremos os versículos a seguir. 2 Reis, capítulo 21. Versículos 19 até o 26. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Aruz de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai.
Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da, o povo da terra feriu a todos os que conspiravam contra o rei Amon, e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Foi ele enterrado na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar. Muito bem, nós vamos para os anúncios desta e da próxima semana. Das próximas semanas, na verdade. Então, a começar por este próximo final de semana, nós temos reunião de homens em Guaíba, começando ali às 19 horas. Se porventura algum irmão gostaria de ir, não sabe como chegar lá, por favor, fale conosco. Temos também no dia 22, o dia da família, então sábado, onde não haverá programações na igreja, ok? Também no dia 29, encontro de casais, às 18 horas e 30 minutos no seminário. Nós iremos avisá-los na próxima semana sobre qual vai ser o cardápio, se porventura os irmãos devem levar dinheiro ou levar alguma coisa para esta reunião, ok? E finalmente, dia 1º de novembro, nós teremos reunião de homens e procuraremos fazer o que fizemos da última vez. Vamos fazer o futebol, vamos fazer o salchipão e faremos o estudo da palavra de Deus. Eu só não vou confirmar com os irmãos o local, mas é uma terça-feira e vamos marcar para as 9 horas da noite, que porventura os irmãos nos seus trabalhos pode dar tempo de você chegar, ok? Muito bem, vamos falar o versículo, então os irmãos notem o versículo do mês. Do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então quero convidar o irmão Avelino e o irmão Eduardo que chega à frente para o recolhimento dos dízimos e ofertas. O irmão Avelino vai orar para nós, o pastor Daniel vai reger o hino do mês. Amém. 18, perfeita paz. Quando a vida está tão dura e então me sinto só, eu lanço os meus cuidados a Jesus, o meu Senhor. Eu encontro plena graça nas promessas do Senhor. Sua vida deu, mas vivo está como meu intercessor. Jesus é o Senhor e com poder o mar pode acalmar, pois sussurrando haja paz, a luz volta a brilhar. Com a palavra do meu Salvador o medo se desfaz, pois seguro estou com meu Senhor, tenho paz.
Cristo habilitado, vou segui-lo aonde for. No caminho em que sigo, o Senhor à frente está. Posso descansar no Salvador, paz perfeita me dará. Jesus é o Senhor e com poder o mar pode acalmar, pois sussurrando haja paz, a luz volta a brilhar. Com a palavra do meu Salvador o medo se desfaz, pois seguro estou com meu Senhor, tenho paz perfeita, paz. Bem, Wesley? Muito bem, vamos cantar o último hino desta noite. É o 251, tal qual estou. Nós vamos cantar a primeira estrofe e depois cumprimentaremos uns aos outros. 251, tal qual estou. Por favor, se coloquem em pé. Primeira estrofe. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remedor perdeste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Muito bem, vamos retornando aos lugares. Por favor, todos retornem aos lugares. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Antes de nós cantarmos as outras estrofes, eu vou pedir que as crianças cheguem à frente. Nós vamos orar por vocês, vão descer um pouco mais cedo, porque temos uma programação especial em virtude do Dia das Crianças. Então, por favor, crianças de 11 anos para baixo podem se sentar. Adultos, ou vocês maiores, Franciele, senta mais para cima. Marquinhos, Túlio, senta mais para cima, deixa os pequenos sentarem embaixo. Isso. Muito bem. Ok, vamos orar.
Mais uma vez em sua presença, Senhor, queremos agradecê-lo porque as crianças estão conosco e hoje um dia tão especial. Iremos parabenizá-las pelo Dia das Crianças que já passou, mas aqui em nossa igreja queremos também honrá-las e estamos agradecendo ao Senhor pela vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Podem ir, crianças, e por favor com cuidado, uma vez que o piso está molhado ali fora. Nós que aqui estamos, que ficamos, vamos cantar então segunda, terceira e quarta estrofes. Vamos lá, 251, segunda, terceira e quarta estrofes. Tal qual estou sem esperar, que possa a vida melhorar. Em ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher. Tudo quanto me é mistério, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás. Com teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Muito bem, quero convidar o pastor Daniel que nesse momento chegue à frente. E irmãos, se porventura quiserem fechar as janelas, podem ficar à vontade, tá bom? Boa noite. Graças a Deus, mais essa bênção e oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Os irmãos provavelmente estão sentindo falta de alguns. Nós temos irmãos em outras igrejas hoje, ajudando e cooperando. O irmão já está lá na igreja em Canoas, o irmão Jefferson e o irmão Rodrigo estão no Partenon. Então nós temos alguns que também estão faltando, mas outros estão em outras igrejas, ok? Então nós vamos continuar nossa série sobre o fruto do Espírito, a evidência de uma vida transformada à imagem de Cristo. Hoje eu coloquei aqui os slides para nos ajudarem. Então, o versículo que nós temos tratado, que é Gálatas 5, 22 e 23, que fala: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós já vimos 6 dessas características, já vimos gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, e hoje nós vamos ver a fidelidade. Então hoje o fruto do Espírito é a fidelidade. Revendo um pouco dos conceitos que nós já vimos, que a primeira parte do fruto do Espírito, amor, paz e alegria, tratam sobre a parte interna da pessoa, o que o fruto do Espírito faz dentro de ti, ou seja, ele trabalha na sua parte emocional, mexendo com a pessoa, traz a ela paz, alegria, traz a ela amor, tudo isso dentro da pessoa. Segunda parte que nós vimos é a parte externa, ou seja, o nosso fruto do Espírito sendo evidenciado aos que nos cercam. Isso é a longanimidade, a benignidade, a bondade, ou seja, o fruto do Espírito é relacional, então ele é emocional, interno,
relacional afeta os nossos relacionamentos. E hoje nós vamos começar a terceira parte, os últimos 3 aspectos do fruto do Espírito, que é no nosso relacionamento com Deus. Então, o fruto do Espírito agora, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eles... Tá brigando comigo, bichinho. Eles são... Agora vai. Eles são o nosso relacionamento com Deus, ou seja, a parte espiritual. Então, o fruto do Espírito, ele contempla todas as áreas da nossa vida. Internas, nos nossos relacionamentos externos e também no nosso relacionamento com o nosso Deus, na nossa parte emocional. Então, as 3 partes do fruto do Espírito é que ele é espiritual, relacional e emocional. Todas essas partes são contempladas pelo fruto do Espírito. Então, vamos lá para o texto lá de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Onde nós vemos esse nosso texto base para a mensagem. Ok? Gálatas capítulo 5. E nós vamos ver então que hoje o fruto do Espírito é fidelidade. Fidelidade. Gálatas capítulo 5 fala que o fruto do Espírito é fidelidade. Como os irmãos sabem, nós sempre trabalhamos com as palavras originais para podermos realmente entender o sentido daquilo que está sendo apresentado na palavra. E o fruto do Espírito hoje é o que nós chamamos de pistis. Pistis é uma palavra bem simples que é para fidelidade. Pistis. O irmão provavelmente lembra das suas aulas de matemática, a letra pi, é exatamente aquela lá. Viu como ela fazia sentido para vocês agora? Então temos o pi e o i, olha lá, bonitinho pi. O S, em grego, ele tem essas 2 formas. Quando ele está no meio da palavrinha, ele tem essa forma meio arredondadinha, parece um O. E quando ele está no final da palavra, ele tem essa forma mais aberta, que parece mais o nosso S mesmo. Mas aí fica bem fácil agora de ver que pistis é essa palavrinha aí, bonitinha, que é o fruto do Espírito hoje, é pistis. Ou seja, o fruto do Espírito é fidelidade. Ok? E nessa noite, tratando sobre o fruto do Espírito é pistis, eu achei interessante uma coisa ao estudar essa palavra. Porque quando eu vou estudar a palavra em si, o pistis, no caso, eu percebi que essa palavra pistis, ela só é traduzida como fidelidade em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ela é repetida por diversas vezes no Novo Testamento, no grego, mas o termo pistis como fidelidade só aparece em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Talvez a sua Bíblia diz que o fruto do Espírito é fé, porque que é a tradução geral dessa palavra pistis. Em todos os outros locais onde você for estudar a palavra pistis, no Novo Testamento, ela sempre vai ser traduzida por fé. Fé. E é interessante que, por mais que seja óbvio agora para mim, depois de estudar, eu nunca fiz a correlação com o termo em inglês, porque fé e fidelidade não são correlacionados em português. Nós temos fé, se você acreditar em alguma coisa, e fidelidade, que é a característica daquele que é fiel. Mas não tem uma relação direta em português em fé e fidelidade. Mas em inglês é muito direto, porque fé em inglês, faith. Fidelidade em inglês, faithfulness. Então nós temos o mesmo início. E é interessante a maneira como foi traduzida a palavra para o inglês. Por quê? Porque, ao meu entendimento, dá a ideia de que você está tão possuído, num sentido não de possuído pelo espírito demoníaco, você está tão tomado pela sua fé que todas as suas ações são em virtude da sua fé ou em direção à sua fé. Você faz o que você faz por causa da fé que você tem. E você nem precisa parar para pensar, será que eu faço isso, aquilo? Não, eu faço isso. Por quê? Porque eu tenho uma fé. E essa fé direciona as minhas ações. Eu coloco tudo o que eu tenho em direção a isso. Então eu sou fiel por quê? Porque todas as minhas ações são vinculadas à fé que eu tenho. Todas as ações do que eu faço no meu dia a dia são vinculadas à fé que eu tenho. Então você é tomado pela sua fé, e tudo o que você faz é em torno e em prol da sua fé.
Então eu achei muito interessante essa ideia de que a fidelidade aqui do fruto do Espírito, ela está arraigada à nossa fé, a fé que nós temos. E por causa disso nós vamos ver nessa noite 4 histórias. 4 histórias que nós vemos a palavra fé sendo utilizada, a palavra pistes aqui, sendo utilizada. Nós temos então as 4 histórias aqui. A primeira história que nós vamos ver é da mulher que tinha uma hemorragia. A segunda história é da mulher cananeia. A terceira história do cego Bartimeu. E a última, a da mulher prostituta. Mas antes de nós entrarmos nessas 4 histórias, vamos a Deus em oração. Deus de amor e de imensa bondade, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, mais uma vez, que temos de abrir tuas escrituras, ó Pai. Mais uma vez eu clamo a Ti, ó Pai, porque eu sei que essa palavra não é minha, o Senhor que inspirou os homens santos para escreverem ela. Eu só peço a Ti, ó Pai, a sabedoria para poder estar transmitindo o que a Tua palavra quer nos ensinar, e que esse aspecto do fruto do Espírito, a fidelidade, possa ser cada vez mais evidenciada nas nossas vidas. Realmente a nossa fé demonstre o que nós cremos de verdade e por isso sejamos fiéis a Ti. Louvamos o Teu nome, ó Pai, e te pedimos que o Senhor possa então estar nos dirigindo nessa noite ao estudarmos a Tua palavra, a aprendermos mais sobre ela. É em nome de Jesus, o Salvador, que eu oro agradecido. Amém. Então nós vamos ver agora essas 4 histórias do Novo Testamento, que Jesus esteve lá junto com eles, e que evidenciaram a palavra pistes. Ela estava lá, a fé ou a fidelidade estava lá envolvida nessa palavra. Então a primeira história que nós temos é da mulher que tinha uma hemorragia. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para Mateus capítulo 9. Livro de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. E nós vamos ler dos versículos 20 até o versículo 22. A história da mulher que tinha uma hemorragia, ela é uma das poucas que está registrada no que nós chamamos de evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados assim porque eles têm histórias em comum. Ou seja, sinóptico significa que vêm junto. Ou seja, eles registram diversas vezes a mesma história. Essa aqui é uma delas. Está registrada nos 3 evangelhos iniciais. João não fez menção a ela, mas os outros 3 evangelhos fizeram menção a essa história. Ok? Então, Mateus, capítulo 9, versículo 20, fala assim: Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Gostaria de ler mais um outro relato de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, nós vamos ver a mesma história agora. Marcos, capítulo 5. Só que Marcos ele já é mais amplo na sua descrição da história sobre a mulher que tinha uma hemorragia. Marcos, capítulo 5. Nós vamos começar no versículo 25. Iremos até o versículo 34. Marcos 5, 25 até 34. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 5, 25 a 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vinha por trás dele, e entre a multidão tocou-lhe a veste.
porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E eu gostaria de agora só mais a última passagem, que eu falei que os 3 registravam, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Eu estou lendo as 3 passagens porque cada uma delas tem diferentes detalhes que são importantes para que eu possa analisar depois ao falarmos sobre esta mulher. Lucas capítulo 8, começando no versículo 40. Lucas capítulo 8, começando no versículo 40. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebera com alegria, porque todos estavam o esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente foi curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então aqui nós vemos essas 3 descrições, esses 3 relatos da mesma história, da mesma mulher, que nós não sabemos o seu nome. Ela se tornou uma anônima, mas uma anônima extremamente importante no Evangelho, porque foi registrado por 3 vezes o seu nome dentro das... sua história dentro das Escrituras. Algumas coisas que nós vimos nas 3 histórias. As 3 histórias relataram o tempo pela qual ela vinha sofrendo. Quantos anos fazia que ela estava sofrendo? 12 anos. Não 12 dias, não 12 meses, 12 anos. Senhoras, 12 anos sofrendo de hemorragia. Não era a hemorragia que saía sangue pelo nariz, não. Era a hemorragia do seu fluxo mensal. E ela sofria muito. E quem teve alguém na família que já sofreu com isso, sabe o quanto isso é desgastante para a mulher. E ela por 12 anos sofreu com isso. E o sofrimento não era somente físico, mas era um sofrimento emocional também. Porque ela, além de sofrer fisicamente, ela pegou o seu dinheiro e investiu em todas as possíveis medidas de tratamento daquela época. Ela foi para o médico A receitou um tratamento e ela fez. Gastou dinheiro, não deu certo, foi para o médico B, falou de novo, não, isso está tudo errado, deu outro tratamento.
Foi dinheiro. Foi para outro médico que gastou não somente uma boa quantia de dinheiro, mas a Bíblia descreve que ela gastou todos os seus bens. Tudo que ela tinha, ela investiu na busca da cura da sua enfermidade. Então esses médicos, eles também tiveram um papel de destruir o seu emocional porque davam a ela uma falsa esperança, só que essa falsa esperança nunca concretizava, ou seja, era realmente falsa a esperança. E nós vimos nos 3 relatos também que ela entendeu que Cristo era poderoso. Ela vai a Cristo quando ela já não tem mais nada para oferecer. Ela não vai a Cristo oferecer dinheiro para um tratamento. Ela não vai a Cristo com a busca de que eu vou agora dar dinheiro para Cristo, esse é meu novo médico. Jesus vai ser o meu novo médico que vai me curar. Ela não tinha mais nada. Ela já gastou tudo que ela tinha. E ela foi lá buscando cura para o seu problema. Interessante o termo que Marcos e Lucas falam sobre o tocar nas suas vestes. O termo tocar aqui é um termo específico no grego, que não é só fazer isso. Não é esse tocar. É um tocar de segurar, de puxar. É um tocar que modifica. O termo é bem esse, a tradução literal. É um tocar que modifica, ou seja, a mulher agarrou a veste de Cristo. Ela realmente queria encostar nele. E ela não queria encostar no próprio Cristo. A fé dela era simplesmente: se eu tocar na veste dele, se eu segurar na veste dele, eu sei que de lá virá a minha salvação. Então ela foi sem nenhum recurso. A única coisa que ela tinha disponível para dar para Jesus era a sua fé. Era o único recurso que ela tinha. Ela foi confiando que ele era alguém que poderia curá-la. Então o seu toque, esse toque que modificou Jesus, era um toque que continha fé. Porque o próprio Pedro falou: Senhor, todos te tocam. Ele usa o mesmo termo no original, você vai ver, é o mesmo termo. Ele fala: todo mundo está te tocando, todo mundo está te amassando, todo mundo está te apertando. E você vem me dizer: quem me tocou? Que ideia é essa, Jesus? Por que você está perguntando quem me tocou? Mas ele sabia que era um toque diferente. Porque era o único toque dentro de uma multidão inteira que tinha fé. E ela chegou aos pés de Jesus, tentou se esconder ali no meio por causa da vergonha que ela estava ali, porque eram muitas pessoas. E talvez ela tinha vergonha porque ela sabia do seu estado físico e talvez não estava muito forte fisicamente. A gente não sabe exatamente o porquê que ela teve tanta vergonha. Também uma parte da vergonha que ela tinha por ela ser mulher, e a sociedade judaica da época era extremamente... tinha uma barreira muito grande contra mulheres. Então ela fica lá tentando se esconder, mas Jesus quer encontrá-la. E é interessante que ele procura, ele olha, e no versículo 46 de Lucas ele fala: contudo Jesus insistiu. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. A palavra poder no grego é a palavra dynamos, que significa dinamite, de onde vem a nossa palavra de dinamite, uma coisa explosiva. Então dele saiu realmente muito poder para curar aquela situação. E ali no versículo 48, no versículo 47, nós vemos o porquê que Cristo tinha tanto interesse em que esta mulher se apresentasse. Por que ele tinha tanto interesse que essa mulher aparecesse no meio da multidão? Que era para que ela pudesse testemunhar. Cristo queria que ela aparecesse para que ela pudesse testemunhar. Porque ele estava falando para os seus discípulos ali, corrigindo eles, que falou: todo mundo está te apertando. E você vai perguntar quem te encostou. E ele chama aquela mulher para mostrar que existe uma diferença no que ela fez. No versículo 47 fala: vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Ela testemunhou, e é interessante aqui os termos que nós temos, em Marcos é mais explícito,
Os termos que aqui aparecem para descrever como a mulher chegou diante de Jesus são termos de quem reconhece que Jesus era Deus. Ela não simplesmente chegou diante de Jesus como um homem qualquer. Ela usou, os termos foram aterrorizada, trêmula, prostrou-se. E ela só faz isso quem sabe que diante dela está o próprio Deus. Quando as pessoas no Velho Testamento se deparavam com Deus, elas se prostravam, elas ficavam no chão, não podiam observar o próprio Deus, não podiam olhar para Deus. E foi a mesma reação que essa mulher teve. Ela não se colocou, como muitas vezes a gente vê nessas igrejas, a pessoa falando, eu fui curada, e aparece um microfone com todo mundo lá vendo, e fala, glória a Deus. Não. Ela estava no chão, aos pés de Cristo, falando tudo o que Ele fez por ela. Tudo o que ela fez por ela. Tremendo. Ela estava ali, falando o que havia acontecido. E uma coisa que eu acho lindo dos 3 relatos, como Cristo, sendo Deus, chamou ela. Cristo fala, filha. Filha. Esse é o termo que os 3 relatam. Filha, a tua fé, te salvou. Vai-te em paz. Então a pistes faz com que você não tema a multidão e confie completamente em Cristo. Abandone os homens, que eram os médicos dela, e coloque sua fé somente nele. É isso que a fé faz, é isso que o fruto do Espírito produz em mim. É eu começar a abandonar o que fulaninho disse, ciclaninho disse e ouvir a multidão. Não. A minha fé está focada única e exclusivamente em Deus, no seu poder, no que Ele pode fazer na minha vida. E Deus quer que através da fé que eu tenha, eu possa testemunhar aos outros quão grandes coisas Ele faz por nós. Então a primeira coisa que nós vemos é que a fé que nós temos, que nos produz essa fidelidade, faz com que nós deixemos o que é a multidão, abandonemos a multidão, abandonemos os homens e coloquemos nossa fé única e exclusivamente em Deus. Segunda história, a mulher cananeia. Vamos agora para o livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Começando no versículo 22. Mateus 15, versículo 22. Diz assim: Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu. E, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Então aqui nós temos a história da mulher cananeia. Interessante alguns termos que nós temos nessa história. Primeiro, lá no início, fala que ela clamava. Clamar não é, Senhor, por favor. Senhor, por favor. Senhor, por favor. Clamar é, Senhor, por favor, preste atenção em mim. Me ouve, Senhor. Filho de Davi, ela gritava, tem compaixão de mim. E ela não fez isso uma vez na vida. Ela fez por diversas vezes.
porque os seus discípulos se incomodaram que a mulher não parava nunca. No versículo 23 fala, os seus discípulos, aproximando, rogaram, despede, porque ela vem clamando atrás de nós. Ela não desiste, essa mulher. Senhor, a gente está percebendo, ela está gritando, o Senhor não está mexendo um músculo. Mas ela não para, ela seguindo a gente toda hora. Manda ela embora, Senhor. Manda ela embora. Porque ela vem clamando atrás de nós. E ali Jesus olha para ela então e diz que ele não estava ali para aquele povo, porque ela era cananeia. E ele fala no versículo 24, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25 tem uma coisa interessante também que fala, ela porém veio e o adorou. Veja a adoração que ela teve. Veja a expressão de adoração. Senhor, socorre-me. Ela adorou a Cristo falando, Senhor, socorre-me. Não é Senhor, obrigado. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço. É Senhor, socorre-me. Isso para mim tem um poder muito grande, porque nos mostra que Deus, ele se sente adorado quando eu clamo a Ele desesperadamente por ajuda. Porque a adoração está ligada a uma dependência completa dEle. Não é cantar um hino bonitinho. Não é umas palavras que Deus não precisa ter o seu ego afagado. Entendeu? Ele não precisa lá ficar acariciando o ego de Deus, falar, Deus, tu és maravilhoso, tu és glorioso. Ele gosta quando nós fazemos todas essas coisas. Mas não é só isso que adora Ele. O que adora Ele é que quando nós falamos, Deus, tu és maravilhoso, porque o meu coração sabe que tudo que eu preciso é Ele, e que por isso Ele é maravilhoso. Deus, eu te amo, porque o meu coração sabe que tudo que eu preciso é Ele, e por isso eu digo isso. Por isso que eu clamo, Deus, eu te amo. E Ele também é adorado quando eu falo, Senhor, socorre-me, me ajuda, eu preciso disso. Isso foi uma adoração a Jesus. Depois ele vai fazer a comparação, por ela ser cananeia, Jesus não a impediu de buscar socorro do Senhor. Porém ele fala que o pão é para dar-se aos filhos, ou seja, aos israelenses, e não às outras nações ou os cachorrinhos. Porém é interessante a frase que ela dá, que é a de Senhor. E veja, a segunda vez que ela adora, conhecendo que Jesus é Deus. Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu já preguei aqui explicando que essa expressão se dizia por quê? Porque na época de Jesus não havia guardanapos para limpar a boca. Todo mundo usava barba como eu, e quem tem barba sabe que é complicado quando você come, você se suja muito, muito. Vira e mexe tem alguma coisa. Eu já desisti de comer cachorro-quente em público, porque eu saio com ervilha, milho, batata palha, ficam aqui. Eu desisti, eu como só em casa. Então eles não tinham guardanapo para se limpar, né? Não tinha como fazer a higiene. Então o que eles usavam para limpar-se era o pão. O pão é que eles usavam. Eles pegavam o pão, limpavam, e depois aquele pão sujo que eles não queriam, porque estava com a barba, e a barba deles não era limpinha também, eles pegavam e jogavam para os cachorros comerem. Então os cachorros queriam comer aquele pão sujo. E é isso que a mulher está clamando para ele. Me dá essa migalha, me dá uma bênção qualquer que venha de ti, mas que vem de ti. Eu preciso da bênção que vem do Senhor, a quem eu estou clamando. E Jesus, ao ouvir isso, falou, mulher, grande é a tua fé. Olha que expressão maravilhosa. Ela não tinha somente uma fé. Ela não tinha só o pistes. Ela tinha uma grande fé. E ele fala, faça-se como queres. Então nós vemos que a pistes faz com que todos tenham acesso ao Senhor. E Ele nos auxilia. Nós somos cachorrinhos também. Nós não somos a nação de Israel. Porém, podemos saber que suas bênçãos podem ser alcançados também nas nossas vidas. Então a nossa fé, o Piscis, deve nos mover a clamar a Deus sabendo que Ele ouve, mesmo que nós não sejamos de Israel.
Ele ouve a todas as nossas orações. Interessante, o pastor Meno, nesse final de semana, ele falou uma coisa que é bem importante. Ele fala, Deus vai proteger Israel para todo sempre. Porque ele falou assim, eu amo vocês brasileiros, já vim várias vezes ao Brasil. Mas se amanhã não existir o Brasil no mapa, a Bíblia não vai mudar em nada. O Brasil não aparece na Bíblia em lugar nenhum. Então, se Deus decidir arrancar o território nacional do Brasil e colocar qualquer outra coisa, ou jogar o mar em cima da gente, a Bíblia vai continuar correta. Agora, Israel não. Se Israel sai, tudo muda, porque tem tudo linkado e grudado com Israel. Todas as promessas, elas estão todas vinculadas a Israel. E ele falou isso, mostrando que a importância da nação de Israel, mas mesmo Israel sendo tão importante, ainda assim o nosso Deus, Ele nos abençoa e ouve as nossas orações. Então é importante que nós clamemos com fé, confiando na resposta do nosso Deus. Terceira história, a história do cego Bartimeu. Vamos para Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 46. O cego Bartimeu. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Outro texto, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas 18, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua visão, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então aqui nós vemos Bartimeu, um dos cegos mais famosos do Novo Testamento. Ele estava sentado na beira da cidade, ali perto de Jericó, onde ele ficava perto da porta de Jericó. Estava sentado mendigando, porque ele não enxergava, ele não tinha como se sustentar. É interessante que
Bartimeu é o nome dele mais óbvio possível, porque Timeu é o nome do pai dele e Bartimeu significa filho do Timeu. É tipo você vê o meu nome é Daniel e colocar Daniel filho, seria basicamente isso. Ele é o filho do Daniel, é o Bartimeu, ele é o filho do Timeu. Então o nome dele era bem óbvio para a gente poder entender o porquê do nome dele. Então ele era Bartimeu, estava ali sentado, e ele, sentado, ele não enxergava nada. Ele começou a ouvir um barulho, porque ele sentava na porta e sabia o fluxo das pessoas. Sabia como é que funcionava Jericó, como as pessoas entravam e saíam. E ele ouvia, é muita gente, tem muita gente passeando, chegando aqui. Então ele olhou ali, sentado e perguntou, o que está acontecendo? Por que isso tudo? E eles falam, olha, está vindo aqui, é Jesus. Jesus está vindo aqui. O filho, não usou o filho de Davi, as pessoas usaram o termo Jesus o Nazareno, é ele que está vindo. Jesus o Nazareno está chegando. E ele automaticamente começou a clamar, Jesus, filho de Davi. É interessante o termo que ele usa. Ele não usa o termo Nazareno como foi descrito para ele. Ele usa filho de Davi. Esse era um termo messiânico. Todos sabiam que o Messias devia vir da família de Davi. E você afirmar que Jesus era o filho de Davi, era você dizer, você é o Messias, eu tenho fé em ti. Eu tenho fé em ti. Eu não estou confiando e clamando a um qualquer, eu estou confiando no filho de Davi. E é interessante que se você ler só a descrição de Marcos, você acha que Jesus estava ali passando e ele começou a clamar, mas na verdade ele começa a clamar antes de Jesus já chegar. Porque diz em Lucas que os da frente iam dizendo, fica quieto. Fica quieto. Então você começa a enxergar melhor a cena com as duas descrições. Então os primeiros vão e falam, ó, tá vindo Jesus. E ele começa a gritar desesperadamente, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os da frente vão dizendo, fica quieto, deixa ele passar, ele quer entrar em Jericó. E ele não, ele gritava porque ele estava sentadinho, ele não ia se movimentar ali. Então ele está lá clamando, gritando, porque ele sabia que se ele perdesse Jesus, ele não ia mais ir atrás dele. Ele não podia seguir, ele era cego. Ele não era que nem hoje. Hoje o cego, por mais que nosso país não seja adaptado para um cego, ele tem muitas coisas. O sistema Braille, que faz com que o cego pode ler, foi inventado no século XIX. Não existia naquela época de Jesus. Hoje, se for ver nas calçadas, algumas delas têm aquela parte azul que serve para guiar o cego, para ele saber se ali é reto, se ali vai ter uma curva, se ali é uma esquina, tem aqueles pontinhos para saber, ó, você está perto da esquina, você não pode atravessar, toma cuidado. Tudo tem um sistema hoje em dia para o cego saber. Então ele sabia que ele não ia levantar da porta e começar a gritar e ir atrás de Jesus. Ele estava sentadinho esperando. E ele gritou, até que Jesus parou. Olha o que a fé desse homem fez. De tanto clamar, ele fez com que Jesus parasse. Ele estava andando, Jesus estava andando. E de ouvir ele clamar, Jesus parou para atender a sua petição. E ele vai, chama, então seus discípulos vão, chegam até ele e falam, tem bom ânimo, ele quer te ver. E ele pensou, que legal, ele vai me ver. Não, ele tirou a capa que estava acima dele e pulou. É exatamente isso o termo que usa, ele pulou, saltou para ir em direção a Jesus, para falar com ele, porque ele conseguiu aquilo que ele estava clamando. Então ele chega a Jesus e faz a sua petição. Eu gosto de todas essas histórias, uma coisa simples que existe nelas. Todos aqueles que declararam que eles queriam a Jesus, diferente da mulher que tocou na orla, que não falou nada e foi atendida, ela não falou com as suas palavras, mas ela no seu coração tinha clamado, porque ela dizia lá no texto que ela confiava que Cristo podia fazer aquilo, tão somente se eu tocar na sua orla. Então no seu coração ela já estava dizendo isso. Mas ele vai lá e fala um pedido simples, Senhor, eu quero ver. Ele não falou, Senhor, não, Senhor, eu quero ver. E ele teve seu pedido atendido. Ele voltou a ver. E lembra, ele era um homem que ficava sentado constantemente na porta da cidade e que provavelmente ele voltava para casa quando alguém ia lá buscar ele no final do dia para ir para a casa do seu pai, o Timeu. E ele não, agora ele estava vendo novamente e ao voltar a enxergar, ele, fala o final do nosso texto, ele seguiu a Cristo. Ele seguiu a Cristo. Ele começou a ir
atrás de Jesus. No versículo 42 fala, Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o. E vejam umas coisas que acontecem ao ele começar a seguir, glorificava a Deus. Lembra aquela multidão no início, quando ele estava chegando ali na cidade, que havia informado Jesus, que Jesus estava vindo? O que eles estavam falando mesmo para ele? Fica quieto, não incomoda o Senhor. Olha como termina o texto. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aqueles que falou para eles, para de incomodar o mestre, eles também adoraram a Deus pelo que Jesus Cristo fez na vida deste homem. Então a Pistis faz com que nós não deixemos de ouvir esses comentários desanimadores, pois a nossa fé não está baseada no que os outros dizem ou fazem, mas sim no verdadeiro Filho de Deus, o Filho de Davi. Então nós devemos não dar atenção, a nossa fé vai bloquear todos esses comentários negativos. Olha, que perda de tempo vocês irem na igreja, que perda de tempo servir a Deus, que perda de tempo ficar lendo a Bíblia, que perda de tempo ficar orando, que perda de tempo, que é isso que as pessoas dizem. E aí você começa a viver a sua vida cristã e vê que nem tudo acontece como você achava que ia acontecer, na velocidade que ia acontecer, e você começa a perder a fé. Mas a fé verdadeira, o fruto do Espírito, faz com que você ensurdeça esses comentários todos e você foque a sua fé naquele que pode te atender, que é Jesus. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele deixou de ouvir aquelas pessoas dizendo para ele se calar e continuou clamando àquele que podia atender a sua petição. E nós vamos agora para a quarta e última história. A história da mulher prostituta. A história da mulher prostituta. Vamos para Lucas capítulo 7. Nós já estamos em Lucas, voltando algumas páginas só. Lucas capítulo 7. Essa é a nossa última história, nosso último texto. Então nós daqui não sairemos mais, ok? Lucas capítulo 7, começando no versículo 37. Começando no 36 para dar o contexto por que Jesus estava onde ele estava, né? Então Lucas 7, versículo 36 fala: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as próprias lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si:
Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então nós vemos aqui alguns detalhes importantes nessa história. Primeiro, a condição dessa mulher. Ela era uma mulher pecadora, mas não uma mulher pecadora qualquer. O próprio Simão, ao falar, a minha tradução aqui da Bíblia está diferente da que eu tenho aqui na minha anotação. Fala lá nessa anotação que eu acho interessante, que ele fala assim: se ele fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher. De que qualidade, ou seja, ela é uma pecadora miserável. Ela não tem uma qualidade nenhuma. E ele está deixando ela beijar os pés dele e tudo mais. Então, quem de que qualidade era essa mulher? Então, a condição dela, ela era realmente uma mulher pecadora. Ela sabia que era pecadora, todo mundo que estava ao redor dela sabia que ela era pecadora, e Jesus sabia que ela era pecadora, porque no versículo 47 ele fala: perdoados são os teus muitos pecados. Ele sabia que ela realmente era pecadora. Então ninguém estava na cena sem saber que aquela mulher era pecadora. Ela própria sabia, os que estavam ao redor sabiam, e Jesus sabia muito bem quem era essa mulher. Mas a mulher não se importou com a sua condição de pecadora e não se importou com o local onde Jesus estava. Ela, por ser mulher e ainda mais sendo prostituta, entrar na casa de um fariseu, na mesa, na hora da comida, para fazer qualquer coisa, era um escândalo enorme. Enorme. Ela não importou-se com isso. Ela sabia quem estava ali, que era Jesus. Não se importou com o ambiente, com o que as pessoas iam pensar. Ela tinha que ir lá ver Jesus Cristo. Ela precisava ir lá ver o Salvador. Então ela não se importou com o local onde Jesus estava. E como, é interessante, como a mulher que tinha fluxo de sangue, ela também veio por detrás. De trás. Por quê? Porque ela não tinha coragem de ficar diante de Deus. Ela vai por trás dele, em uma posição de extrema humildade. Não somente ela ficou aos pés de Jesus, mas ela ficou aos pés por detrás de Jesus. Eu demorei muito a achar essa foto, porque foi a única que eu achei que alguém estava indo por trás de Jesus Cristo. Por mais que eles não se sentavam numa mesinha assim como a nossa, era uma mesinha baixinha que eles ficavam escoradinhos de lado assim, mas essa era a única imagem que eu encontrei que existia uma mulher indo por trás de Jesus para beijar os seus pés. Então ela vai e o adora em forma humilde, de forma humilde. E ela chorou, enxugou e ungiu os pés de Jesus Cristo. E ao final disso, ao final dessa toda essa história, é interessante como Jesus ele usa a ilustração. Ele começa falando com Simão, por mais que ele fosse Simão e não era o Pedro, né? Ele começa falando com Simão, o fariseu, olhando para ele. Depois ele vira para a mulher, continuando falando com Simão, ele vira e começa a falar daquela mulher, olhando para ela, mas comunicando-se com ele. Ele fala: vês esta mulher, e ele estava olhando para aquela mulher também, e começa a comparar as atitudes dela com as atitudes dele. Interessante, ela não abriu a boca para nada. E mostrou que realmente reconhecia que Jesus Cristo era o Senhor. Ele, quando foi perguntado, disse: diga, mestre. Então, às vezes, o que sai da boca não vale de nada. Ele chamou Jesus de mestre. Ela não. Mas ela demonstrou que ele era o mestre. Diferente de Simão. Então, ele começa a comparar e fala assim: olha, você não me trouxe a água para lavar meus pés, nem a toalha para eu secar eles, e eu tô aqui com esses pés imundos. E ela começou a chorar nesses pés imundos, e beijou esses pés imundos, e enxugou com seus cabelos, porque ficou envergonhada, enxugou os seus cabelos lá, e depois jogou um unguento em cima dos meus pés, e você não me deu nada para jogar na minha cabeça. E aí depois de que ele fala no versículo 47, por isso te digo, olhando para a mulher, mas comunicando com Simão, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas a quem pouco ama, pouco se perdoa. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aí ele vira
Continuando para a mulher, agora ele comunica com a mulher, que ele fala, então disse a mulher, agora parou de falar com Simão, perdoados são os teus pecados. E aí começa aquele burburinho, falando como é que é esse aí que fica perdoando pecados, e Jesus fala, não dá nenhuma bola para eles. O foco dele agora é a mulher, diz, mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Então a fé que nós temos, ela ultrapassa as barreiras da opinião pública e não tem vergonha de chegar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso de perdão pelos meus pecados. É tão difícil hoje em dia a gente ver as pessoas terem humildade de reconhecer o seu erro. É difícil para mim. Eu sofro muito para reconhecer meus erros. E brigo, até que eu caio diante de Deus e falo, Deus, realmente eu estou errado aqui. Posso continuar do jeito que eu estou errado. Mas o reconhecimento, ser humilde, como essa mulher foi, é muito raro nos dias de hoje. E por que ela fez o que ela fez? Por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Ela foi e teve os seus pecados perdoados. Porque ela buscou o perdão daquele que poderia perdoar os pecados dela. É interessante uma frase que se diz que é, na oração é melhor ter um coração sem palavras. Não, é melhor ter uma oração sem palavras com todo o seu coração do que ter todas as palavras e não ter coração na oração. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela não falou nada. Ela tinha uma fé grande. E ela demonstrou ali, orando aos pés de Jesus Cristo, e alcançou a misericórdia por causa dos seus pecados. Então eu gostaria de fazer alguns paralelos dessas histórias. O que nós temos em comum nessas histórias? Nós temos em comum que todas essas 4 pessoas conheciam a Jesus. Não conheciam de saber quem ele era, assim, um tal de Jesus. Não. Eles reconheciam que Jesus era Jesus Cristo. Era o Messias prometido. Era aquele que havia de vir. Eles realmente conheciam. Eles conheciam o poder que Jesus tinha e que ele podia fazer alguma coisa para suas vidas. Eles confiaram que Jesus faria o que ele poderia fazer. Não houve dúvida no seu coração. Eles foram lá, independente se era uma multidão, independente se eram os fariseus, independente se as pessoas estavam dizendo para se calar, independente do que fosse. Eles foram e pediram pelas suas necessidades. E eles foram salvos. A fé que nós temos, ela não somente cura as nossas debilidades físicas, mas restaura o nosso espírito. E todas essas 4 pessoas, a cananeia, com hemorragia, o Bartimeu e a prostituta, todas essas 4 pessoas aqui tiveram seus pedidos alcançados e mostraram verdadeiramente o que significa fidelidade. O fruto do Espírito é fidelidade. Porque aquela fé que eles tinham consumia a eles e fazia com que eles ignorassem tudo mais e se focassem em Cristo. E é isso que o fruto do Espírito faz com nós. Ele elimina todas as coisas ao nosso redor e nos faz focar única, exclusivamente no nosso Deus. E isso é algo que o fruto do Espírito verdadeiro faz nas nossas vidas. Então nós devemos cada vez mais, com um coração humilde, chegar diante de Deus e querer e clamar a Deus que Ele possa agir na nossa vida, mudar a nossa vida e fazer até como os discípulos falaram, aumenta-nos a fé. A nossa fé é pequena. Nós, às vezes, duvidamos muito do Teu poder, Deus. Nos ajuda na nossa fé pequena. Nos ajuda a colocar toda a nossa fé em Ti. Toda a nossa fé em Ti. Vamos a Deus em oração. Pai, nós Te agradecemos porque o fruto do Espírito é a fidelidade que nos alinha com o Senhor. Nos alinha com essa vida que nós temos no Senhor. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, peço realmente que o Senhor possa nos abençoar e que todos nós possamos ter fé em Ti. Fé em Ti. E como nós vimos, não depende das nossas palavras, não depende das nossas atitudes. A nossa fé é evidenciada por causa da nossa vida, da nossa confiança exclusiva no Senhor.
Não é uma adoração só externa, não é um enfeitar-se de corpo, não é nada, mas é uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida que confia em Jesus Cristo, que foi o que essas 4 pessoas tinham em comum. Elas confiavam em Jesus. E eu clamo a Ti, Pai, porque isso só pode acontecer, essa fé só existe por causa do Espírito Santo nas nossas vidas. É um fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso eu clamo, Pai, que se alguém aqui tem dificuldades, está tendo problema na sua vida, porque vira e mexe, cai e erra e tudo mais, talvez seja porque nunca teve uma fé verdadeira em Jesus. E só o Senhor sabe os corações, só o Senhor sabe aqueles corações que já têm paz, que já sabem, conhecem o teu amor, que tem todos os outros frutos já agindo dentro de si, que são evidenciados os seus frutos pelas pessoas que estão ao redor e que agora está sendo trabalhado e estamos entendendo que esse fruto do Espírito também muda o nosso relacionamento com o próprio Deus. Então eu clamo, Pai, se alguém não tem certeza de salvação, que possa tomar uma decisão ao teu lado. Mas, ó Deus, se todos nós aqui dentro desse salão somos teus filhos, somos verdadeiramente nascidos de novo, eu clamo, ó Deus, clamo que o Senhor possa cada vez mais fazer com que a nossa fé seja evidenciada no nosso viver. Deus, que nós não nos escondamos, que nós não queiramos ficar escondidos como aquela mulher que quis tentar viver, mostrar, ter recebido algo pela sua fé e se escondeu na multidão. Que nós não venhamos a nos esconder na multidão, mas que nós venhamos a testemunhar, a louvar, a engrandecer o teu nome com as nossas vidas. Todos nós. Todos nós. Nós sabemos que todos nós somos importantes para a tua causa. Todos nós temos um papel único a ser cumprido. Todos nós devemos fazer parte desse corpo de verdade. Então eu oro, Pai, eu oro que todos nós possamos trabalhar para a tua glória. Te louvo e te agradeço porque tua palavra é viva e pode transformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo em nós. E é em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Então, graças a Deus pelo tempo da palavra. O pastor Wesley vai chamar as crianças lá embaixo, então nós não precisamos sair apressadamente, até porque, teoricamente, agora seria como se fosse 7h20, né? Pelo menos o meu corpo ainda acha que é 7h20, ele não está entendendo ainda que mudou o horário ainda. Né? De tarde até tentei tirar um cochilinho, porque a noite ficou muito curta. Ontem à noite eu estava conversando com o pastor Wesley, 11h59 no bate-papo, aquilo era maluquice. 11h59 ele me mandou uma mensagem, eu respondi 1 da manhã, parece que eu demorei 1 hora para responder ele. Não, só virou o relógio com o horário de verão, foi isso que aconteceu. Mas a gente está ainda se adaptando a esse novo fuso horário, que o nosso país entrou por causa do horário de verão. Mas então não precisamos sair correndo, nós temos o nosso social ali depois, está tudo ali atrás. Os irmãos vão depois organizar para que nós possamos ter esse tempo gostoso. Deus abençoe a sua semana. Temos todos uma semana debaixo da graça do Senhor. Amém? Até o próximo culto.